Você acredita que sua vida tem um propósito eterno, mesmo quando tudo parece caos? Em 22 de abril de 1968, Neville Goddard revelou um dos ensinamentos mais profundos sobre predestinação, redenção e o verdadeiro significado da Palavra de Deus. Ele afirma algo ousado. A palavra não é algo externo. Não é um homem fora de você. Não é uma figura histórica a ser adorada. A palavra habita em você. Baseando-se na Bíblia, especialmente no livro de Isaías 55 versículo 11 e no Evangelho de João, Neville explica que o Verbo não veio entre nós, mas em nós. E se tudo o que você está vivendo fazendo parte de um plano perfeito? E se nada for acidental? Hoje você vai entender o que significa minha palavra não voltará vazia. O simbolismo dos 400 anos e da cruz. Quem é Davi no mistério espiritual? O verdadeiro significado de redenção. E por que você não precisa procurar um Salvador externo? Prepare-se. Porque esse ensinamento pode mudar completamente a forma como você enxerga Deus, o destino e a si mesmo. Em Isaías, capítulo 55, lemos: A minha palavra sai da minha boca e não voltará para mim vazia, antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Versículo 11. Esta é a mesma palavra mencionada no início de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou em nós. A tradução literal é entre nós, mas essa é uma tradução equivocada que leva ao erro. Se eu dissesse esta noite que há alguém entre nós que nos falará, você olharia ao redor e pensaria em outra pessoa. Mas a preposição correta é em, e não entre. E assim, o Verbo se fez carne e habita em nós. João usa o plural nós. Ele não assumiu um homem, uma pessoa, mas a natureza humana. Não foi esta ou aquela pessoa que foi assumida, mas a nossa natureza, e ao revestir-se da nossa natureza, ele se tornou o tipo sobre o qual ela foi moldada. Tudo é Deus, pois o Verbo é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra traduzida como verbo, a palavra logos, significa um padrão, seu significado, um plano. Então, aqui está um plano. Há um propósito por trás de toda a vasta criação, e esse propósito é a formação de Cristo no homem. Pois está escrito nas Escrituras: E o seu nome será chamado Verbo de Deus. Apocalipse 19, 13, e eles estão falando de Cristo Jesus. Portanto, esqueçam Cristo Jesus como o homem que vocês chamam de ser exterior a quem adoram, e pensem nele como este Verbo, este plano, este homem modelo, que assumiu a nossa natureza. Tendo assumido a nossa natureza, torna-se esse tipo sobre o qual a nossa natureza está sendo moldada, sendo formada, e quando estiver completamente formada, então, ela se revela, e nós somos ela. Portanto, ele não se tornou João, Pedro, Neville ou Grace, ele simplesmente assumiu a natureza humana e então se revelou, e nós somos ele. Essa é a história como eu a vejo nas Escrituras e como a vivenciei em minha própria vida pessoal. Agora, aqui está a história do trabalho por contrato. Trabalho por contrato é um tipo de trabalho que consiste simplesmente em um contrato que obriga alguém a trabalhar para outro por um período determinado, como um aprendiz. Um aprendiz trabalhava para o mestre artesão por um período específico e, depois disso, tinha a liberdade de competir com ele. Sei que nas Índias Ocidentais, em Trinidad e Guiana Britânica, há algumas centenas de anos, tínhamos trabalhadores indianos por contrato. Esses indianos eram enviados como verdadeiros escravos por apenas 14 anos. Eles não eram escravos permanentes, eram simplesmente escravos por um período definido. Após cumprirem o contrato de 14 anos, eram libertados e recebiam uma certa área de terra e uma casa onde viviam, e tinham a liberdade de competir com aquele que os havia contratado durante aquele período. Assim, nas Escrituras, lemos: Disse o Senhor Deus a Abrão: Os teus descendentes serão peregrinos numa terra que não é deles, e serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Isso significa trabalho por contrato. Há um termo definido associado a esse trabalho. Depois disso, eles sairão com muitos bens.
Gênesis 15, 13. Depois de terem cumprido sua escravidão e terrível opressão, mas isso não se estenderá além desse período. Bem, 400 é simplesmente o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico, a letra tal. Ela tem um símbolo, e o símbolo é uma cruz. Então, carregamos e vestimos a cruz, e este corpo é a cruz. Quando tirarmos essa cruz no final, quando essa palavra se revelar dentro de nós, então seremos libertos, seremos redimidos. Ora, a redenção nas Escrituras significava algo que as pessoas hoje não percebem. Na verdade, perdeu quase completamente seu sentido original. Significava originalmente a recuperação de um bem que foi dado em penhor, mediante o pagamento do empréstimo pelo qual foi dado em penhor. Assim, fomos enviados, não de livre e espontânea vontade, como nos é dito em Romanos 8. E a criação foi sujeita à futilidade, não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que seria libertada, para alcançar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 20. Agora, você e eu podemos estar vivos e não ter consciência do porquê de estarmos simplesmente vivos, corpos animados, mas não espíritos que dão vida. Para nos tornarmos espíritos que dão vida, somos submetidos e enviados à escravidão por um período determinado. Aquele que nos enviou nos redimirá, pois nos colocou na escravidão e nos redime com o seu próprio sangue. Não há outra maneira de nos redimir. O preço do resgate é o sangue de Deus. E assim, ele realmente se torna nós, e todos nós desempenhamos o papel, caminhando em direção a um objetivo definido, um fim definido, e não há mudança nesse fim. A minha palavra não voltará para mim vazia, ela deve realizar o que eu a designio, esse é o seu propósito, e prosperar naquilo para o qual a enviei. Quando ela retornar, o que será senão eu mesmo? Eis os meus filhos, iguais a mim, pois eles são a minha palavra tornada real. E a palavra é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, se a sua palavra está em nós, pois o Verbo se fez carne e habitou em nós, se habita em nós, o Verbo, e o Verbo é Deus, quando se revela em nós, o que é senão Deus com vida em si mesmo? Assim, agora somos um com Deus ao retornarmos. E todo o plano nos é revelado nas Escrituras. Como a palavra se revela. Agora, vamos a Eclesiastes. No pensamento hebraico, a eternidade não é o que o mundo pensa que seja. É um circuito fechado, um plano. Quando falamos de história, a história é simplesmente todas as gerações e todas as suas experiências, fundidas em um único e grandioso todo, e o tempo concentrado no qual o todo é reunido e do qual todas as gerações surgem é chamado de eternidade. Ora, nos é dito: Ele fez tudo perfeito em seu dia e pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir o que ele fez desde o princípio até o fim. Somente no fim. Eclesiastes 3, 11. Isso ele colocou no homem. O homem passa por todas essas gerações, todas elas, ele não evita nenhuma, não escapa de nenhuma. No final, quando emerge, ele vê o resultado de sua jornada. O resultado de sua jornada é a descoberta de si mesmo como Deus, e essa descoberta lhe é revelada por Davi, o filho unigênito de Deus, que o chama de Pai. Pois a palavra Olam, traduzida como eternidade, significa o jovem, o rapaz, o rapaz. Esses são os termos usados em relação a Davi. De quem é esse jovem? Perguntem de quem é esse rapaz. 1 Samuel 17, 56. Ninguém sabe. E quem é você, jovem? De quem você é filho? Aqui vemos o rei fazendo uma pergunta, e este rei é o primeiro rei de Israel escolhido pelo povo. Seu nome é Saul. Ele é rejeitado pelo Senhor, Jeová o rejeita. Porque o homem julga pelas aparências. Eles pensam que um homem, por ser alto, majestoso e ter todas essas qualidades, e ser proeminente, seria o rei perfeito. Então, o homem escolhe um líder com base na observação externa. Mas o rei agora é rejeitado pelo Senhor, que não vê a aparência externa, mas vê apenas o coração.
1 Samuel 16 versículo 12. Ele escolhe um jovem, e assim Davi se torna o primeiro rei de Israel por escolha divina, enquanto Saul foi o primeiro rei por escolha humana. Então, ele é o segundo rei, mas o primeiro por escolha divina, esse é Davi. Ele o traz à luz depois de todas as gerações pelas quais eu passo e vocês passam. No final, somos confrontados com um ser, um jovem, um rapaz, e ele é o resultado de nossa jornada por tudo isso. Ele é o resultado dessa jornada e ninguém vai falhar nela. Pois a minha palavra não pode voltar para mim vazia, ela deve realizar o seu propósito e prosperar naquilo para que a enviei. Ela não pode voltar vazia. No final da jornada, o resultado é que você é Deus. E você não sabe que é o Senhor a menos que o Filho de Deus o chame de Pai. Então, encontrei Davi, e ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89, 26. Eis o meu ungido, o primogênito de toda a criação, como nos é dito. Só temos um primogênito, e esse primogênito é sempre Davi. Ele é o único. Todos o trazem ao final da jornada, mas só no final você o encontrará. Você não o encontrará antes do fim. Você pode querer encontrá-lo esta noite, e eu não culpo ninguém por querer encontrá-lo esta noite, mas você não poderá encontrá-lo até o fim. Quando o fim for alcançado, David surge como o resultado automático da jornada, e é preciso toda a vasta jornada para trazê-lo à luz. É como se um grande Criador, a palavra, de fato me possuísse, e assim, ao me revestir com a minha natureza, não Neville revestindo a natureza humana, ele se torna o tipo sobre o qual a minha natureza, que é humana, é moldada, onde é formada. Quando estiver completa e a obra estiver concluída, ele a revela. Então, diante de mim, vejo o resultado da minha terrível dor, e isso é simplesmente Davi me chamando de pai. Benny chegou em casa no sábado, e com toda aquela confusão no ar sobre conflitos raciais. E 2 dias antes, ele teve essa experiência, essa visão. Ele disse: Encontrei 6 negros, homens com facas, e eles estavam violentos, e estavam vindo para cima de mim. Seus corpos estavam todos lacerados, mas cicatrizados, com cicatrizes por todo o braço. Um deles chamou sua atenção e ele disse: Você não sabe que tudo isso está errado? Isso é estúpido, essa sua violência, é maligno, é errado. Por um instante, o rosto ficou fixo enquanto Benny o mantinha em sua mente. Ele disse a Benny: Mesmo que eu quisesse impedir, eu não conseguiria. O homem está sob compulsão. É uma peça. Como você vai parar uma peça e mudá-la porque não gosta das falas que lhe foram dadas neste momento, do papel a ser interpretado? Por que você não gosta de violência? Você vai parar de assassinar Hamlet esta noite e mudar a peça. Hamlet é assassinado todas as noites em que a peça é encenada, e quando a cortina se fecha, ele é retirado do palco. Você pode vê-los erguendo e levando-o para fora do palco, e toda a cena é um ato de violência. Bem, você não pode alterar a peça. Dentro da estrutura da peça, podemos descobrir o que esta palavra significa e mudar nosso modo de vida aqui pelo mesmo princípio que anima este mundo. Ora, a palavra não se pressupõe ser este ou aquele homem em particular como sua morada. Ela habitou e habita em nós. Portanto, não me considero um Rockefeller para me sentir rico, não me considero um homem em particular, mas a natureza da riqueza é o que considero, a natureza disto, a natureza daquilo outro, mas não um homem. O que te leva a ver um homem sacudido pelo vento? Essa pergunta é feita de forma tão vívida no Evangelho de João. Você saiu para ver um homem? Todos procuram um homem. Pare de procurar um homem. Não há nenhum homem neste mundo diante do qual você deva se curvar, nenhum mesmo. Ainda não encontrei o homem que considero meu superior. Posso encontrar um homem que respeito muito por seu grande talento como artista, que não consigo duplicar ou sequer chegar perto do que ele faz. Posso escolher todas as artes, pois não consigo, e não sou qualificado para emitir uma opinião sobre seu trabalho, seja ele musical, seja na pintura, seja em qualquer outra forma de arte. Mas, devido às suas grandes realizações artísticas, nunca me ocorreu,
por respeito à sua capacidade e às suas conquistas, que eu o considerasse meu superior. Respeito a grande mente de Einstein na física, respeito-a imensamente, mas você acha que, por um instante sequer, estando na presença de Einstein, eu o consideraria meu superior? Hoje, fui ao dicionário procurar a palavra pessoa, só para ter uma ideia clara do seu significado, porque tenho um conceito específico em mente, e aqui está a definição do uso de a pessoa. Não dizia quem a disse, mas citavam como se alguém a tivesse escrito. E a palavra pessoa é usada nesta forma, que na minha posição, no meu status social, eu jamais poderia conhecer alguém do ramo comercial. Então é assim que se usa. Jamais poderia conhecer, no meu círculo social, alguém do ramo comercial, uma pessoa que é tabu. Mas, por incrível que pareça, tive essa experiência em um coquetel certa noite. A anfitriã se desculpou profusamente por ter convidado duas pessoas que moravam no mesmo prédio, que tinham uma loja de armarinhos na Avenida Madison e que estavam muito, muito bem de vida. Mas ela tinha renda não proveniente do trabalho, em outras palavras, riqueza que recebeu de um acordo de divórcio enorme e fabuloso, e como era completamente merecida e ela era membro de todos os clubes exclusivos da cidade de Nova York, ela se sentia superior a esse casal que ganhava a vida e tinha seu adorável negócio na Madison Avenue, como armarinhos, e se desculpou comigo. Bem, o que eu poderia dizer nessas circunstâncias? Então ela explicou como este livro, o Dicionário Webster, definia a palavra a pessoa. Claro, existem muitas definições. A primeira e principal definição é simplesmente a um ator, uma máscara, uma persona, representando um papel. É só isso que significa. Então, aqui está um papel, uma pessoa. Que papel você está representando? Bem, ela não conseguia se identificar com esse papel por causa do papel que ela estava representando, mas ela não sabia disso. Ela realmente se sentia como algo distante e à parte. Bem, ela não conseguiu evitar, e até hoje não consegue evitar, e com todos os seus milhões, ela simplesmente não consegue evitar. Então eu digo a vocês, Deus está desempenhando todos os papéis, todos os papéis mesmo. Ele é um ser proteico, e só existe um ser que desempenha todos os papéis no mundo. Então, quando Benny viu essa violência e teve consciência suficiente para explicá-la, ele estava, na verdade, vendo a si mesmo, mas, neste caso, do passado. Tudo isso é passado para Benny, pois ele chegou ao fim da linha. Ele viu esses 6 e tentou avisá-los, mas eles não conseguiram impedir. Ele só conseguiu chamar a atenção de um, e esse ficou perplexo por um instante. Por um momento, ele percebeu que Benny estava falando a verdade e disse a Benny, mas mesmo que eu quisesse, não posso impedir. Ele está destinado ao papel da violência, e um violento ele será, e irá até o fim. No fim das contas, Davi emergirá como filho, testemunhando a vontade de Deus, que passou por toda essa provação para gerar filhos semelhantes a ele, dotados de vida em si mesmos, e não apenas almas animadas, mas espíritos que dão vida. Toda essa terrível provação foi necessária para que isso acontecesse. Bem, não nos ensinam isso. Nos ensinam todas as pequenas sutilezas, você faz isso e faz aquilo, como se fosse mudar a peça. Você não vai mudar a peça, e aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, também glorificou. A Romanos 8:28. Essa é a peça. E você quer pegar esses 5 termos, da presciência à glorificação, e interpretá-los de outra forma que não seja uma certa medida de predestinação? Posso me encontrar hoje em dificuldades financeiras e usar a mesma técnica, mas não da maneira como o mundo a usa. Eu sou uma personalidade diferente desta. Não, eu pego a natureza da riqueza, a natureza da saúde, a natureza de qualquer coisa que eu queira expressar, mas não uma pessoa que pareça expressá-la e incorporá-la no meu mundo. Então, esquecemos uma pessoa chamada Jesus como um homem fora de si mesmo, pois se o seu nome é Verbo de Deus e o Verbo se fez carne e habitou em nós, então, pare por aí e não procure externamente por nada que seja um ser particular que ele assumiu ser. Ele nunca assumiu uma pessoa, nunca assumiu que era uma pessoa, ele assumiu que era a natureza do homem.
Então, nos dizem que ele não se preocupava com a natureza dos anjos, mas com os descendentes de Abraão. Ora, a palavra traduzida como descendentes é a palavra sêmen, a palavra hebraica que é traduzida na versão King James como semente. É semente. Ele assumiu a semente antes que ela assumisse qualquer personalidade, pois é o primeiro elemento original da nossa natureza, o sêmen. Esse é o primeiro mesmo, o elemento original da nossa natureza. Bem, ele assumiu isso, não uma personalidade. Antes que se torne humano na forma de uma personalidade, ele o assume e agora molda a nossa natureza sobre si mesmo e ele é a própria imagem de Deus. Ele é a palavra que é um com Deus. Ele é o modelo humano. Então, no fim, tudo se revela, e eis que surge a revelação perfeita de Deus. E essa revelação é você. Mas permitam-me dizer-lhes que, em sua infinita misericórdia, ele ocultou de nós tudo o que fizemos, tudo o que passamos, os horrores de tudo isso. Mas Deus escreveu a peça e Deus a encena, e no final todos saem vitoriosos, e ele é o autor da peça, engrandecido além do mais ousado sonho do homem em poder, um poder criativo, em sabedoria. Porque ele provou a morte. Pois Deus é vida, e ele assumiu esse estado que lhe permitiria de fato experimentar a morte. Então ele provou a morte. Agora, uma senhora escreve. E aqui está esta experiência absolutamente maravilhosa. É um sonho muito curto. Nele, ela diz: Eu me vi. Saí de mim mesma e quem saiu foi uma velha, muito velha. Fiquei admirada com a minha idade. Esta é uma jovem senhora, seu bebê ainda é um recém-nascido, com 1 ano, talvez menos, e ela é uma velha, muito velha, e está admirada com a própria idade. A velha dá à luz um bebê. Ela não realiza o parto em si, fisicamente, mas ela dá à luz um bebê e o segura nos braços. Ela sabe que é essa velha que acabou de dar à luz. Essa é a visão perfeita do capítulo 18 de Gênesis, pois Sara era uma velha, muito velha, já fazia muito tempo que ela não tinha mais os costumes das mulheres, e ela deu à luz o filho prometido, versículos 11, 15. Posso dizer a ela que está prestes a alcançar o seu auge. Neste capítulo 18, a narrativa muda da primeira para a terceira pessoa, e Deus está falando com Abraão e lhe revelando a promessa. Então, no mesmo capítulo, quando ela riu como se aquilo não pudesse acontecer por causa da idade dela e da idade dele, aquele que estava diante dele, a quem ele não reconheceu como sendo o Senhor, disse: Há alguma coisa impossível para o Senhor? Falando dele na terceira pessoa. Ele não o reconheceu. Ele falou do Senhor na terceira pessoa. Depois que tudo terminou, ela percebeu que era o Senhor quem estava diante dela, e ela não sabia. Pois era um homem, e o homem não busca o Senhor em forma humana, mas em alguma imagem abstrata peculiar, e não é isso que acontece. Deus é homem. Então, quando essa visão lhe veio, posso lhe dizer que, na história, ele lhe disse: Voltarei na primavera deste ano. Nesta mesma época, disse ele, nesta mesma época no ano que vem, voltarei na primavera e você terá um filho. Ora, ele está lhe dizendo isso, é assim que eu interpretaria essa visão. Ela está presente, no momento exato do nascimento da criança. Havia simplesmente a imagem de Sara, uma mulher muito idosa saindo de si mesma, e ela sabe que é ela mesma e que deu à luz a criança. Ela sabe que a mulher segurando a criança é ela mesma. Essa é Sara. Uma visão perfeita das Escrituras, minha querida. Então ela disse: Eu não estava dormindo. Simplesmente fechei os olhos por um instante quando vi uma orelha enorme e soube que era minha. Depois vi um martelo e um prego. Não vi a mão, mas mãos invisíveis cravaram aquele prego na orelha, e eu sabia que era minha, mas não doeu. Bem, esse é o Salmo 40 do livro dos Salmos. Se você ler a nota de rodapé, verá que ele perfurou os ouvidos do homem, não que ele tenha criado os ouvidos, pois você já os tem, mas eles precisam ser perfurados para que você possa ouvir. Assim, a voz virá sem interrupção de dentro de você, pois você a viu sendo perfurada. Então, todos aqui estão despertando.
Mas todos na eternidade despertarão, mesmo que estejam passando pelo inferno esta noite em muitas partes deste mundo. Não é apenas o Vietnã do Sul ou a Coreia do Norte, mas a violência em todo o mundo. Temos violência em nossa cidade. E eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Assim como este disse a Beni, e Beni tentando implorar a ele, e ele disse: mesmo que eu quisesse, não posso impedir. Então, se ele tiver que queimar, ele queimará, e se ele tiver que queimar cidades, ele o fará, e nossos políticos não podem fazer nada a respeito. Mas você e eu, em nossa esfera, esquecendo as pessoas, esquecendo os indivíduos e procurando qualquer um como líder, quem é um líder? Mas considere a natureza de tudo neste mundo que você deseja expressar, a natureza. Pois você é a palavra. Então, considere a natureza. Qual é a natureza? Como eu me sentiria se fosse saudável? Como eu me sentiria se fosse rico? Como seria essa sensação? E eu capto a essência. Não preciso me sentir como qualquer indivíduo saudável, rico ou famoso para personificá-la. Pois não é assim que funciona. Ele não assumiu ser este ou aquele ser como sua própria morada. Ele habita em nós. Quem? Deus. Porque ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou em nós. Não entre nós, mas em nós. Então, leve isso a sério e aplique. Reflita sobre isso. Ao refletir sobre isso, tudo começa a se desdobrar dentro de você. Mas tenho certeza de que as pessoas que estão aqui neste grupo estão todas à beira do despertar. Todas estão à beira do despertar. Vocês não suportariam. Não poderiam vir aqui se não estivessem à beira do despertar. Não teria sentido nada por vocês. Seria simplesmente falar em uma língua estrangeira. Vocês iriam embora, iriam embora. Então, incontáveis ouviram, mas poucos o seguiram porque não conseguiam segui-lo. Não era o que eles queriam. Eles queriam alguém que pudessem ver de fora para adorar. Eles queriam adorá-lo. Digo-vos por experiência própria que tudo o que está nas Escrituras irás experimentar, e então saberás que és ele. Ele simplesmente despertará em ti, e tu és o ser de que se fala nas Escrituras. Tudo o que está dito nas Escrituras diz respeito a ti. Quando essa palavra se revelar completamente, ficarás maravilhado ao ver que foi preciso este Davi para revelar. Pois ele é simplesmente o resultado, a essência da jornada através destes 400 anos, e então serás redimido. Como sou redimido? Bem, aquele que me escravizou tem de me redimir, e a única maneira de me redimir é entregando-me a si mesmo. Pois a vida está no sangue e ele tem de me redimir com a sua vida. Quando sou partido ao meio, ali vejo aquela gota sagrada de sangue, aquele símbolo dourado, líquido e vivo, eu me uno a ela, eu sou aquilo, e eu o trago de volta. Assim, eu redimo o seu sangue. Ele deu o seu sangue por mim, eu me torno aquilo, e retorno como a sua gota de sangue, levo-a para o Santo dos Santos. Então eu preciso ser redimido, e aquele que me redime deu um penhor. Isso significa, na verdade, recuperar um objeto que, de alguma forma maravilhosa, foi dado em penhor, e você o resgata simplesmente pagando o empréstimo pelo qual o deu em penhor. Então ele me envia à escravidão não de livre e espontânea vontade, mas para que eu me torne como ele. Para me tornar como ele, ele precisa me dar a si mesmo. E a vida dele está no sangue dele, e ele me dá o sangue dele. Então, no mundo, eu estava em geração e divisão, e então sou dividido, eu me movo para a regeneração e a união, para o único ser que caiu. Então, reflita sobre isso e verá como todo o vasto mundo, mesmo como é um mundo adorável, um mundo maravilhoso. Com todos os seus horrores, ainda assim é maravilhoso. Você não precisa ter medo neste mundo. Você é a palavra agora feita a carne. Você é carne, não é? E algo está acontecendo em você do qual você pode não ter consciência alguma, e isso é que o homem modelo é o tipo sobre o qual sua natureza está sendo moldada. Então,
aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 2, 7. Quando estiver completa, ele a revelará, e você é ele. Enquanto isso, aplique a mesma técnica em relação a este mundo, e como ele não escolheu um certo personagem, uma certa pessoa, para assumi-lo. Pois, se o tivesse feito, ele teria avançado além de qualquer medida, mas ninguém mais. Ele não fez isso. Ele habitou em nós, não neste ou naquele homem em particular, mas em nós. Então, aplique a mesma técnica e imagine como seria se eu fosse. Você escolhe. Agora você está considerando a natureza das coisas. Mas não se esqueça. No momento em que enriquecem, pensam que a riqueza está na pessoa e esquecem a natureza que a produziu. Quando conquistam qualquer coisa, esquecem completamente como isso aconteceu. Então você encontrará todos esses obituários nos jornais. E leia o jornal de amanhã de manhã. Eles sempre escolhem alguém que é muito, muito rico ou muito famoso. Ele pode ser infame, mas eles o escolhem. Quando Stalin morreu, um responsável pelo assassinato de dezenas de milhões de pessoas, ele teve um enorme obituário. Quando Hitler morreu, tendo assassinado milhões, ele teve um enorme obituário. Então eles sempre escolhem pessoas. E nenhuma menção a esse princípio. Elas passam despercebidas, pois não se importam, porque despertam dentro de todo o vasto sonho e partem voluntariamente, deixando tudo para trás. Deixam tudo para trás voluntariamente, sabendo que não podem mudar nada. Pois era uma peça de teatro, continua sendo uma peça de teatro e permanecerá sendo uma peça de teatro até que ele redima a todos da peça. Agora, vamos entrar no silêncio.